Hi you, how's it going? How was your day? Did I have a good day? Sejam muito bem-vindos, good morning, good afternoon, good evening. Hoje é o dia da nossa terceira aula nessa série Como que eu falo as coisas no passado em inglês? Como é que eu falo as coisas no passado simples no inglês? E hoje é o dia especial que a gente vai matar hoje como fazer perguntas no passado simples em inglês. Onde você estava ontem? Ei, você viu a vizinha nova? O que você fez com o meu celular? Você passou no concurso? Você aprendeu o passado simples no inglês? Boa! E aí, você gostou do que viu? Então, bora manjar como fazer perguntas no passado simples em inglês. Bora! Hi there, how's it going? Então, bora agora começar a nossa terceira aula dessa série sobre o passado. Hoje a gente vai ver então como é que eu faço perguntas usando o passado simples. Vai matar essa mãe de fazer perguntas usando o passado. Nas duas últimas aulas, nessa aqui e nessa aqui, a gente praticou um pouquinho ali qual a diferença entre o verbo regular, o verbo irregular. Vimos um pouquinho de regra gramatical muito por cima. A gente também conseguiu praticar um pouco o nosso listening, a nossa compreensão oral com trechos de filme, com gringos falando mesmo na vida real, com aquele jeito conectado de falar que os gringos falam, ou seja, o inglês que é realmente usado no dia a dia, onde a gente vai estar exposto no nosso ouvido, quando a gente vê um filme, vê um seriado, conversar com um gringo cara a cara, ou seja, face a face, cara a cara, face a face é mais bonito. Quando a gente fala com as pessoas, tudo isso é importante. E nessas aulas, em todas as aulas, eu faço questão de a gente tentar atacar as 4 habilidades no inglês, que é ouvir, falar, ler e escrever. Por quê? Eu sempre quero preparar você, desde as primeiras aulas, desde o básico que você começa em qualquer lugar, sempre foque nessas 4 habilidades. Cada uma vai ser no seu tempo, algumas dá para fazer as coisas juntas, mas todas elas são importantes, para que a gente não fique capenga lá no futuro. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam assim, cara, eu consigo ler muito bem inglês, mas quando é para ouvir não entendo nada. Ou então eu consigo entender muito bem inglês, mas não sai, eu não consigo falar. Então, para evitar essas frustrações futuras, sempre visualize, sempre olhe para as 4 habilidades. Dá para trabalhar as 4 juntas aqui. Sim. E hoje a gente vai fazer mais uma vez isso. Aqui você vai ter trechos de filme, você vai estar exposto o seu ouvidão aí ao inglês nativo. Você vai ver escrito quando você pratica o reading, que é escrita, você vê a soletração das palavras, você vai acostumando, incorporando, naturalizando como é que as palavras são soletradas. E, principalmente, a posição das palavras na formação dentro da frase. Quanto mais você lê, mais você vai pegando essa manha e vai naturalizando. Adoro essa palavra. Naturalizando. Não é nada forçado. Outra coisa que é importante é o speaking. Como a gente vai fazer aqui também a prática de pronúncia, é muito importante você também fazer isso, porque você está praticando a sua anatomia da boca. Fazer as coisas malucas, esse fonema louco do inglês. Você vai pegando a manha. Então, e também no writing, que é escrita, quando eu peço para você escrever nos comentários, você está praticando a sua escrita em inglês. Então a gente tenta aí focar as 4 habilidades. A gente já poderia começar essa aula de como fazer perguntas em inglês, já colocando um monte de frase aqui na tela e ir praticando e ir estudando esse tipo de coisa. Mas eu prefiro fazer uma coisa que eu acho que é mais eficiente. A gente vai ver aqui trechos de filme ou áudios nativos em inglês. Por quê? Porque assim você já consegue praticar, ter aquele choque de ouvir um áudio nativo, os caras falando na velocidade deles, do jeito deles, na conexão louca deles, já na vida real. Porque é exatamente isso que a gente vai enfrentar o inglês da vida real. E a vida real não tem legenda, é aquele inglesão pancada. E eu vou passar um trecho de filme aqui, alguns aqui nessa aula, como a gente fez em outras aulas, principalmente focando que você escute pela primeira vez um áudio que eu vou colocar aqui. O foco não é entender tudo. Se você entender tudo, parte, show de bola. Mas o foco primeiro é você expor seu ouvido a acostumar com essa velocidade, com a entonação, com o ritmo do inglês nativo, aquele faladão já dos filmes. E eu sempre digo o seguinte, filmes, quando você pega trechos de filmes são feitos não focando alunos de inglês ou pessoas que não estão interessadas em estudar inglês. Os filmes são feitos para entreter e os caras jogam no mundo aquele inglesão pancada do dia a dia mesmo, beleza? Então esse inglês que eu quero expor seu ouvido já desde o começo. Então vou rolar aqui um trechinho de um filme, mas não se preocupe se você não conseguir entender só um pouco ou não entender nada. Não se preocupe,
porque a gente vai matar completamente esse trecho que eu vou colocar agora. Então, ó, vou rolar uma vez só, sem legenda, sem nada, vai só no ouvidão aí, cola o ouvido aí no celular, aí na televisão, onde você estiver, pra gente tentar entender esse negócio, beleza? Vai aí, roll. Did you know about this? I did. E aí, foi legal? Tranquilo? Bora ouvir mais uma vez. Did you know about this? I did. Olha a nossa frase aí, ó. Did you know about this? Did you know about this? Quer dizer, você sabia disso? E olha a cara de surpresa que ela fez lá. Ai, tô passada, não sabia. Você sabia sobre isso? Essa é a pergunta. Did you know about this? Agora, olha bem essa frase. Vamos achar a primeira coisa nessa frase. Qual é o verbo? Olha lá. Did you know about this? Qual é o verbo principal da frase? Tá lá, é o verbo to know. O verbo know, o verbo to know, é o verbo conhecer, é o verbo saber. Mas olha bem para essa frase ali. K-N-O-W, tá lá, ó, know. Será que ele está no presente ou no passado aqui nessa frase? Por que essa frase está no passado? Vamos primeiro ver a conjugação desse verbo no presente e passado, só para a gente comparar. Olha aí no presente. I know, you know, he knows, she knows, it knows, we know, you know, they know. Aqui no presente, a única diferença é o he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. Que a gente, em vez de escrever know, a gente usa knows, com S. Única diferença. Agora vamos ver o passado. Olha aí, ó. I knew, you knew, he knew, she knew, it knew, we knew, you knew, they knew. Então a gente viu aqui que no presente a gente fala know e no passado a gente fala knew. Só muda uma letra, em vez de O, E. Então no presente é know e no passado é knew. E a mesma, esse new no passado, o verbo do passado, é a mesma pronúncia da palavra new, como novo. E não confunda com a palavra news, com S, que aí é notícia, tem nada a ver. E você vai perceber que alguns nativos pronunciam new, new, tem um izinho assim, ó, new, em vez de new. Então você tem new e tem new, new. Então a gente já sacou que o presente é know e o passado é new. E aí, esse verbo é regular ou esse verbo é irregular? Nessa aula aqui, ó, a gente viu um pouco essa diferença de verbo regular e irregular. Esse verbo aqui, dá uma olhada nele no passado, new. Não tem ed, não tem d, não tem ied. Ou seja, a finalização dele dá para eu crer que, cara, esse verbo não é regular, ele é irregular. Exatamente. O verbo to know, o verbo conhecer, saber, é um verbo irregular. Olha o passado, new. K-N-E-W. Não tem ED, não tem ED, ou seja, é um verbo irregular. E como eu disse nessa última aula aqui, é muito importante que você aprenda os verbos regulares, mas eu não aconselho muito ficar decorando aquelas tabelas. Eu acho que quanto mais você escuta, quanto mais você lê, quanto mais você está envolvido com o inglês, você vai começar a ver várias formas de verbos irregulares no passado e você vai absorvendo dentro do contexto naturalmente. Você vai, adoro essa palavra, você vai naturalizando dentro de você, sem ficar forçando, sem ficar querendo memorizar tudo. Isso é simplesmente dentro do processo de leitura, de escuta, de você visualizar legendas e ver. Cada vez você vai pegando essa manha, né? Você vai naturalizando com o passado dos verbos, beleza. E também já sacamos aqui que o passado do verbo to know é new. Oh, peraí um pouquinho, agora agarrou. Thank you, Grandma, again. Então o passado é I knew, you knew, he knew, todo mundo é I, you, he, she, todo mundo knew. Agora bora voltar para a nossa frase de novo. Olha lá. Did you know about this? Mas eu acabei de explicar que o passado do verbo to know é knew, sabia, knew, com K-N-E-W. Mas só na pergunta assim, ó, did you know? Aqui o verbo tá K-N-O-W, tá no presente. Não teria que estar no passado, K-N-E-W, então de repente a pergunta ficaria assim, ó, did you know about this? Tá certo? Não tá certo. As pessoas vão entender você se você pronunciar, se você falar dessa forma, as pessoas vão entender que você está falando do passado, só que gramaticalmente, no som, no ouvido, soa muito estranho e gramaticalmente também está errado. Então qual é a forma certa? Essa aqui, ó, did you know about this? Mas por que essa forma está correta? Olha esse carinha ali, ó, did. O que é o did? O did é um verbo auxiliar. E se ele é um verbo auxiliar, ele está auxiliando alguém na frase.
Então, o did, ele está auxiliando quem? O verbo principal da frase. E a gente já sabe que o verbo principal aqui da frase é o verbo know, é o verbo conhecer. Então, o did está na frase. Ele faz com que o verbo know, que é o verbo principal da frase, se apresente no passado. Então, se eu tenho did na pergunta, eu já sei que o verbo principal daquela frase está no tempo passado. Mas eu não preciso mexer na escrita, na conjugação desse verbo principal. Eu vi que a conjugação passada é K-N-E-W, new. Mas aqui está escrito K-N-O-W, no, no presente, no infinitivo, assim como o verbo veio ao mundo. E por que eu não mudei ele? Porque eu tenho o did. Então, para evitar, olha a grande vantagem de ter um verbo auxiliar. Quando eu tenho um verbo auxiliar did, ele já informa que o verbo da frase principal, ele já está no passado. Mas eu não preciso mexer no verbo principal. Eu não preciso mudar a grafia dele. Eu não preciso mudar a conjugação dele. Deixa o cara quieto. Então, a regra fundamental. Toda vez que você tiver nas perguntas um auxiliar, não tem conjugação de verbo. Deixa o verbo principal em paz. Isso é muita paz, isso é muito bom. Então bora aí já treinar como é que a gente faz perguntas usando esse cara aí, esse tal de did, esse verbo auxiliar. Vamos já pegar a manha de fazer perguntas com esse did, manjar dessa jossa. O que você vai ver agora? 3 frases seguidas, 3 trechos de filmes, ok? Assiste aí, 3 na sequência, vai. Did you read this? Did they work for you? Did you go? Olha aí as nossas 3 frases. Olha aí, ó. Did you read this? Did they work for you? Did you go? Olha lá. Qual a característica primeira? A primeira coisa que salta aos olhos. Todas as 3 frases começaram com did, com o verbo auxiliar did. Olha lá. As 3. Qual a primeira coisa que eu aprendo disso? Já é uma pergunta. Se tem did começando ali, eu já sei que é uma pergunta. E a segunda coisa, que eu sei que essas frases estão no passado simples. Por quê? Porque o did está ali. Maravilha. Agora, vamos tentar achar os verbos de cada frase. Olha a primeira frase aí, ó. Eu estou com o computador aqui embaixo para mim para acompanhar. Vamos lá. Did you read this? Qual é o verbo dessa frase? Está lá, o verbo read, que é o verbo ler. Na segunda frase, did they work for you? Qual é o verbo principal? Work, verbo trabalhar. E a terceira frase, did you go? Qual que é o verbo principal? O verbo ir, o verbo go. Está lá. Ok, então a gente já identificou os 3 verbos, cada frase com seu verbo. Olha a primeira frase lá. O verbo é o verbo ler, o verbo read. Bora ver a conjugação desse verbo, porque esse cara é interessante. Olha aqui no presente, ó. I read, you read, he reads, she reads, it reads, we read, you read, they read. De novo no presente, a única diferença aqui é quando você usa os pronomes he, she, it. Esse verbo read ficou com um S no final, reads, só isso. Agora, olha esse cara no passado, olha aí, ó. I read, you read, he read, she read, it read, we read, you read, they read. Percebeu que a escrita é igualzinha, presente e passado? R-E-A-D. É a mesma coisa. Então, como é que eu vou saber quando é passado, quando é presente? Se eu falar assim, ó, I read, e se eu falar I read. A primeira frase, I read, eu leio. E a segunda frase, I read, eu li. Mas você percebe que as frases são completamente iguais? Quando que eu vou saber isso? Sempre no contexto. Só que aqui que é a nossa frase que está usando o verbo read e no passado é read, olha a frase lá. Did you read this? Como tem o auxiliar did na frase, eu não preciso mexer no verbo. Mais uma vez, se tem auxiliar na frase, você não mexe, deixa o verbo principal em paz, não tem conjugação. Então, did you read? Não. Did you read? Apesar de escrever igual. Mas a pronúncia, a gramática certa seria did you read this book? E não did you read this book? Porque o did já faz com que o verbo principal já esteja no passado, sem ter que mexer no verbo, mudar a conjugação, escrever, falar outra palavra, mudar alguma letra. É o próprio verbo lá. Mas quem manda nele ficar no passado é o did, beleza? Olha a segunda frase, ó. Did they work for you? Did they work for you? A gente sabe que o nosso verbo principal dessa frase é o verbo work, que é o verbo trabalhar. Vamos lá na conjugação? Como é que fala no presente esse verbo? I work, you work, he works, she works, it works.
We work, you work, they work. É tudo work. De novo, só na terceira pessoa, he, she, it, usando esses pronomes, é que eu coloquei um S. Sempre tem uma diferença no presente. Works, beleza. Agora vamos ver essa palavra, esse verbo no passado. Facinho. I worked. Olha a pronúncia com ED no final, faz junto. I worked. I worked. I worked. Vamos lá. I worked. You worked. He worked. She worked. It worked. We worked. You worked. They worked. Ou seja, é a mesma palavra do início ao fim. I, you, he, she. Todo mundo é worked. Para todo mundo é worked. Agora, percebe esse verbo aí. Work. O passado é worked. Tem ED. Então, esse verbo é irregular ou é regular? Esse verbo é regular, porque ele tem ED no final. Beleza. Agora, nosso terceiro e último verbo da terceira frase é o verbo go. O verbo go. Vamos ver a conjugação. Como é que é o verbo go no presente? Vai comigo. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Beleza? De novo, olha a terceira pessoa. He, she, it. Só muda ali. Fica ES no final. Goes. Goes. Ok. Agora vamos ver esse verbo no passado. Aqui o bicho vai ser legal. Olha lá. No passado. I went. You went. He went. She went. It went. We went. You went. They went. Olha lá. Só tem um formato só para o passado. Went. E no presente é go e goes, dois formatos. E no passado só went. É um verbo super regular ou irregular? É um verbo super irregular. Go e went não repete nenhuma letrinha dos dois. Super irregular. Mas é um verbo irregular. Então o passado de go é went. Beleza. Então matei aqui, vi a conjugação dos três verbos que a gente usou. Mas como tem o did na pergunta, não mexe no verbo, deixa o cara em paz. Eu já sei que por causa do did, a frase já está no passado sem ter que mexer no verbo. Como isso é bom? Porque não tem que ficar conjugando. Só calar o read, só calar o work, só calar o go e acabou. Não mexe no verbo, deixa o cara em paz. Muito prático. Então, bora para a prática já? Já vamos brincar de passado? Já vamos fazer aqui algumas frases, vamos pegar algumas frases em inglês que estão no passado e vamos transformar essas frases como perguntas. Vamos transformar elas para perguntas no passado em inglês. Eu tenho 4 frases aqui. Vamos aqui na nossa primeira frase. Tá aí, ó. Olha a primeira frase. He had a car. He had a car. Qual é o verbo dessa frase? Tá lá, ó, o verbo had. Só que aqui ele está no passado. Ele tinha um carro. Esse had então, é o passado do verbo have. Have, passado, had. E aí, só por essa dica, é um verbo regular ou um verbo irregular? Had. Não tem ED no final, então é um verbo o quê? Irregular. He had. He had. Ele tinha um carro. Beleza. Mas eu quero transformar isso numa pergunta. Eu quero falar assim, eu quero perguntar, ei, ele tinha um carro? Aliás, já percebeu que em português a gente só muda a entonação? Se eu falar assim em português, ó, ele tinha um carro. Estou afirmando. Se eu quiser transformar a pergunta, ele tinha um carro? Eu simplesmente mudei o quê? Só a entonação de voz. Não mudei a frase nada. Só eu mudei a entonação de voz e coloquei um ponto de interrogação no final, se eu ver escrito, né? Se não ver escrito, vai só no ouvido mesmo. Ele tinha um carro? Pela entonação, você percebe que é uma pergunta. Em inglês, não. Você tem que colocar um auxiliar na frente. Dependendo do verbo to be, por exemplo, que a gente vai ver, você coloca o verbo to be antes na frase. Beleza. Então aqui eu tenho que fazer algumas mudanças. Não dá para ser igualzinho mesmo esquema no português. Então, he had a car. Ele tinha um carro. Quero fazer isso pergunta. Ele tinha um carro? Em inglês. O que eu faço? Primeira coisa que eu coloco. É passado? Passado simples? Coloco did. Então, did. Ele tinha um carro. Did he? Did he? Agora eu vou colocar o verbo. Aqui vai a minha pergunta. O verbo que eu colocar aqui, que é o verbo ter, né? O verbo have. Só que eu quero falar que ele tinha passado. Eu coloco aqui have ou eu coloco had? O que você acha? Vou colocar o have. Por quê? Na forma que ele vê o mundo, na forma infinitiva. Como se você estivesse falando ter. Por quê? Porque o have aqui está sendo mandado pelo verbo auxiliar. Verbo, você agora está no passado. Have, você não está no presente, você está no passado.
Quem mandou esse recado para o have? O did, porque o did é um verbo auxiliar que auxilia os verbos a ficarem no passado. Então não tenho que conjugar verbo principal, nem ficar escrevendo coisas diferentes com ed, sem ed, regular, irregular, não me interessa. Simplesmente eu coloco did he have, não did he had, ok? Did he have a car? Ele tinha um carro? Did he have a car? Ei, ele tinha um carro? Bora aí para nossa próxima frase. Olha lá. She went to school. She went to school. Beleza? Ela foi para a escola. Ela foi para a escola. Olha o verbo da frase aqui, ó. Went. Went é o passado de que verbo? Do verbo go. Go presente, acabamos de ver. Went é o passado. Então, ó, she went to school. Ela foi para a escola. Eu quero perguntar, ela foi para a escola? Quero transformar isso numa pergunta. Primeira coisa que eu faço é passado, né? Simples. Did, já começa com did. Did she? Did she? Agora eu vou colocar o verbo. E aí que está a pergunta. Como é que eu coloco o verbo aqui? Eu coloco go ou eu coloco went? O que você acha? Como tem o did na frase, e ele faz com que o verbo principal, que é o verbo go, fique do jeito que ele nasceu no infinitivo, não mexa nele, não conjugue ele, então eu não vou colocar went, que é o passado, vou colocar o go, porque já tem alguém mandando que ele está no passado, que é o did, justamente para não ter que mexer no verbo. De novo aquela frase, se você tem o auxiliar na frase, você não conjuga o verbo principal, deixa o cara em paz, isso é muito bom, eu não tenho que ficar escrevendo coisa diferente, eu não tenho que lembrar da forma no passado. Did she go to school? Vai lá, did she go to school? Ela foi para a escola? Did she go to school? Entonação, hey, did she go to school? Ok? Ela foi para a escola? Então, did she go? E não did she went. Did she go? Ela foi para a escola? Então, por causa do did, eu uso o verbo na forma que ele veio ao mundo. Did she go? Ok? Bora para a nossa próxima frase. E é o mesmo esquema. Nossa próxima frase, deixa eu baixar aqui, essa aqui, ó. They worked on the weekend. They worked on the weekend. Eles trabalharam no final de semana. Não é uma coisa legal, é uma coisa muito chata. They worked on the weekend. Percebe aqui o verbo worked. Está com ed no final. Isso aqui é passado. E é um verbo regular ou irregular? É um verbo regular. O regular dá para você matar de cara no olho, né? Tem ed e ed na parte final dele, então já dá para matar. Verbo regular. Então o verbo worked, o presente é work. Então work, passado, worked. Maravilha. Então eu quero fazer uma pergunta. Aqui está dizendo, eles trabalharam no final de semana. They worked on the weekend. Eu quero perguntar, eles trabalharam no final de semana? Como é que eu começo a frase? Did they? Maravilha. Did they work or worked? O que você acha? Work. Ou seja, se eu tenho did na frase, o verbo fica na forma normal dele, do infinitivo, como ele vê o mundo, não conjuga, não mexe nele. Did you work? Did they work on the weekend? Eles trabalharam no final de semana? Show de bola. Did they work? Não worked. Did they work on the weekend? Hey, did they work on the weekend? Eles trabalharam no final de semana? Maravilha. Vamos para a nossa, mais uma, é a última. Mais uma frase que você vai ver ela na afirmativa. Vamos transformar ela em interrogativa. Olha lá. I studied English for 2 hours. Olha que delícia, que maravilha. I studied English for 2 hours. Eu estudei inglês por 2 horas. Oh, show de bola. Faça isso todo dia. I studied English for 2 hours. Olha o verbo ali, o verbo to study, que é o verbo estudar. Study aqui está com IED, ou seja, o verbo está no passado, passado simples. Study, studied, study, studied, ok? E tem IED. Esse verbo é regular ou irregular? Já matou. Regular. Maravilha. I studied English for 2 hours. Eu estudei inglês por 2 horas. Quero transformar essa aqui em pergunta. Eu quero falar, você estudou inglês por 2 horas? Ei, você estudou inglês por 2 horas? Como é que você faz essa pergunta? Did you? Você. Did you? Did you?
study or studied? Qual que vai completar aqui? Exato, study, do jeito que o verbo vê ao mundo. Study com DY no final, study, e nunca studied. Por quê? Porque eu tenho did na pergunta. Did you study English for 2 hours? Você estudou inglês por 2 horas? Parabéns, continue assim. Did you study English for 2 hours? Did you study? Não studied, study. Did you study English for 2 hours? Beleza. Gramaticalmente correto, show de bola. Todo mundo vai te entender. Então a gente transformou aqui 4 frases afirmativas em perguntas no passado em inglês. Maravilha. Agora escuta mais uma frase em inglês normal, do jeito que os gringos falam, um trechinho de filme, para você pegar mais uma vez esse did, uma frase no passado simples. Escuta aí. Do you see it on Instagram? Do you see it on Instagram? Do you see it on Instagram? Olha a nossa frase aí, ó. Did you see it on Instagram? Did you see it on Instagram? Did you see? O que está usando aí? Did. Já ouvimos o did, então já sei que isso é passado. Qual foi o verbo usado aqui nessa frase? O verbo ver, o verbo see. E aí? O verbo see é o verbo no presente. Eu vejo, I see. E se eu quero falar eu vi? I saw. S-A-W. Só. Só isso. Só isso. Só. É isso aí. Só. I saw. Então, I, you, he, she, todo mundo no passado é só. Eu vi, nós vimos, vós vistes, assim que fala, né? Vós vistes. We saw. Só isso. E só é a mesma pronúncia, a mesma escrita da palavra serra, beleza? Só não confunde, ok? I saw. Então, olha aqui na nossa frase. Did you see? Eu sei que o passado de see é só. Eu vi. Mas como tem o did, eu não posso usar o só na frase. Eu tenho que usar o see do jeito que o verbo vê ao mundo. Porque, mais uma vez, se eu tenho auxiliar na frase, não se conjuga. Deixa o verbo quieto, não mexe no cara. Did you see? Você viu? Did you see it? Você viu isso aí no Instagram? Did you see on Instagram? Você já deve ter ouvido ou visto aquelas palavras que tem WH, que é muito comuns nas perguntas, mas elas podem aparecer em outros locais, como what, where, who, which, when. Bora então ver algumas frases agora no passado simples usando did e também usando essas palavras WH questions. Bora ver algumas aí. Escuta aí. What did you say? What did you say? Where did you go? Who did you see? When did she die? When did they leave? Olha aí a nossa primeira frase. What did you see? What did you see? What did you say? Já sei que essa frase está no passado por quê? Porque tem did. E o verbo é o verbo o quê? O verbo ver. See. Eu sei que o see no passado é só. Acabamos de ver ele aí. Mas como tem o did na frase, eu vou colocar see e não só, porque o auxiliar está na frase. Maravilha. E eu sei que o did faz com que esse verbo see fique no passado. Vi, não é ver, é vi. O que você viu? What did you see? Hey, what did you see? O que você viu? Esse o que é justamente a palavra what. What did you see? O que você viu? Hey, what did you see? Bora praticar um pouco de pronúncia? Repete aí. What did you see? Vai. Vamos conectar? What did you see? What did you see? Mais uma? What did you see? Maravilha. Bora agora para a nossa segunda frase. Essa aqui, ó. What did you say? What did you say? What did you say? Já sei que sim é passado porque tem did. E qual é o verbo dessa frase? O verbo say. Olha lá, é o verbo dizer. Ó, say. Qual é o passado do verbo dizer? Na verdade, aqui nem me interessa agora. Por quê? What did you say? O que você disse? Eu nem preciso saber o passado, a forma do passado desse verbo. Por quê? Porque na pergunta eu estou usando o did. E o did faz com que eu não mexa no verbo principal. Eu sei que o passado de say é sad, S-A-I-D, sad. Mas eu não preciso pronunciar o cara aqui, porque tem o did. Olha a maravilha do auxiliar. What did you say? What did you say? O que você disse? O que você disse? Vamos lá, repete aí. What did you say? Vamos conectar. What did you say? Hey, what did you say? What did you say? Hey, what did you say? Próxima frase.
Where did you go? Where did you go? Where did you go? Já sei que está no passado essa frase porque tem o did. E qual o verbo dessa frase? Go, o verbo ir. Então eu sei que aqui, porque tem o did, eu quero falar did you go, você foi. Mas tem a palavra where no começo, que é onde. Onde você foi? Where did you go? Repete aí. Where did you go? Where did you go? Vamos conectar? Hey, where did you go? Where did you go? Hey, where did you go? Maravilha. Próxima frase. Who did you see? Who did you see? Who did you see? Já sei que é passado porque eu tenho did. E é o verbo que é o verbo see de novo, ver. Então, who did you see? Who quer dizer quem. Então, quem você viu? Who did you see? Vamos junto? Who did you see? Repeat. Who did you see? Who did you see? Conecta. Who did you see? Hey, who did you see? Mais uma. Who did you see? Maravilha. Próxima frase. When did she die? Uma frase meio triste. When did she die? Hey, when did she die? When did she die? Eu sei que está no passado porque tem o did. E aqui é o verbo morrer. Die. Meio triste, mas when did she die? Quando ela morreu? Preciso saber o passado do verbo, como é que escreve? Não, porque o did está na pergunta. Então nem me interessa se é verbo regular ou irregular, porque eu não preciso mexer no cara. Grande vantagem do auxiliar. When did she die? Quando ela morreu? Hey, when did she die? Repete aí. When did she die? When did she die? Agora, conexão. Hey, when did she die? When did she die? Hey, when did she die? Nossa última frase. When did they leave? Hey, when did they leave? When did they leave? Já sei que isso aqui tá o quê? Tá no passado. When did. E o verbo é o verbo leave, que é o verbo abandonar, deixar, ir embora. Leave. Não confunda com live. I live em São Paulo. I leave São Paulo. Repete aí. Live, leave. Live, leave. Aqui então, leave. When did you leave? Quando é que eles foram embora? Quando é que eles abandonaram? Quando é que eles foram? Quando é que eles deixaram? When did they leave? Quando é que eles foram embora, partiram? When did they leave? Repete aí. When did they leave? When did they leave? Conexão? Hey, when did they leave? When did they leave? Hey, when did they leave? Real good! A gente então treinou aqui nessa aula como fazer perguntas usando o passado simples em inglês. Mas percebeu que nessa aula a gente só fez perguntas, a gente não praticou as respostas. Como é que eu respondo as perguntas? Positivamente ou negativamente? Isso é para a próxima aula. Como eu digo, essa aqui é apenas a terceira aula da série do passado. Como eu uso o passado em inglês, como é que eu falo as coisas no passado em inglês. Então na próxima aula a gente vai ver como é que eu respondo essas perguntas positivamente, negativamente, quando eu também quero ser irônico. E uma coisa muito importante, como é que eu posso errar gramaticalmente? E os caras usam isso todo santo dia no inglês. E você vai ver muito isso no inglês. É uma resposta gramaticalmente errada, mas super usado no dia a dia. Vamos ver isso na próxima aula. Mas agora tem desafio antes de acabar essa aula. Eu quero que você treine, eu me preocupo que eu quero que você treine seu inglês. Eu vou deixar aqui 3 áudios para você ouvir e você matar quais são as perguntas que estão sendo feitas aqui no passado. Tudo no passado, tá usando did, você simplesmente escuta e escreve aí essas 3 perguntas no passado. E uma coisa muito importante que eu sempre digo para todo mundo, toda chance que você tiver de escrever em inglês, escreva. Por isso que eu sempre peço para colocar nos comentários. Então coloque nos comentários essas 3 frases que eu vou colocar agora na sequência no final da aula e você escreve as 3 frases do jeito que você achar que é. Todos os comentários das outras aulas eu estou respondendo as frases que foram colocadas. Se você acertou, se você não acertou as outras e essas também, sempre escute de novo, porque você tem lá como ele é escrito e você tem o áudio, você vai conectar. Depois você começa a ouvir de novo mais e mais vezes, fala, cara, é esse que o cara falava? Agora tá claro, consigo entender.
esse sentimento que vai rolar, com certeza. Então, ó, terminamos essa aula aqui agora, mas antes eu não podia deixar de convidar você para poder fazer parte aqui da família. Se inscreve no canal aí, deixa o seu like, muito importante, deixa o seu comentário. O algoritmo do YouTube está entregando esse vídeo para mais e mais pessoas, para poder auxiliar a todo mundo que está nessa pegada do inglês, com todo esse conhecimento, com todas essas dicas legais de inglês aqui. Então, você pode ajudar mais pessoas, amigos, familiares, quem seja, quando você compartilha e você se inscreve, deixa seu like também, deixa comentários, beleza? Faz isso pela gente, que vai ser maravilhoso. Já quero agradecer a todo mundo que está colocando os comentários e vamos continuar nessa pegada. Tem muita coisa boa aí para esse ano, ok? See you on the next one. Mas não esquece aí, ó, 3 frases agora na sequência. Ouve e escreve aí. Deixa nos comentários mesmo. See ya! Did he hurt you? What did you do? Did you know that?